Rádio Noroeste, a comunitária de Goiânia. Ouça agora, Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Dia 1º de maio, né, é dia do trabalhador e da trabalhadora. Não é dia do trabalho, é do trabalhador e da trabalhadora. O Jornal Brasil de Fato fez um vídeo que está muito bem explicado, né, sobre o 1º de maio, né, por que ele é o dia do trabalhador e da trabalhadora e que ele é uma expressão das lutas históricas da classe trabalhadora, né. Então, eu achei que seria bom a gente reproduzir, porque está muito bem feito, é curto e muito explicativo e didático. Você já deve ter ouvido a história de que de um incêndio numa fábrica surgiu o 1º de maio, dia do trabalho, mas nada disso é verdade. Primeiro, que é dia do trabalhador e da trabalhadora, e segundo, que ele surgiu foi da luta. Um evento dramático e violento no século XIX pauta até hoje movimentos sociais de diversas nações por direitos. Vamos entender essa história? O Dia do Trabalhador tem origem na luta por um direito que hoje a gente considera absolutamente básico, a jornada de 8 horas de trabalho por dia. É que lá no fim do século XIX, trabalhadores e trabalhadoras viviam uma realidade desgastante e desesperadora. O custo de vida era alto, os salários eram muito baixos e até crianças trabalhavam para que as famílias conseguissem sobreviver. Era comum a existência de jornadas de 14 horas ou mais nas fábricas. Não é à toa que a redução de jornada era o assunto predominante na luta trabalhista de operários e operárias do mundo todo. Em 1884, uma convenção da Federação dos Sindicatos Organizados dos Estados Unidos definiu que se a redução da jornada não fosse estabelecida até maio de 1886, trabalhadores e trabalhadoras de todo o país iriam parar. O prazo acabou e a garantia legal nunca foi estabelecida. Já no 1º dia do mês, centenas de milhares de pessoas foram às ruas de diversas regiões do país em manifestações grevistas pacíficas. Chicago era um centro industrial e naturalmente acabou virando o palco central da luta. Os patrões, claro, não gostaram da greve e orquestraram uma reação. Juntou isso com a repressão policial e os eventos terminaram em tragédia. 2 pessoas morreram a tiros em Chicago e diversas outras ficaram feridas. No dia 4 de maio, 2 dias depois, manifestantes voltaram às ruas para protestar contra o crime e foram duramente reprimidos pela polícia. Uma bomba foi lançada e matou um policial. Foi a deixa para que a violência se intensificasse e para que a imprensa e as classes mais abastadas iniciassem uma campanha de difamação do movimento trabalhista. Dá para acreditar que ainda durante a greve, o Chicago Times disse que o melhor alimento para os grevistas era o chumbo. 8 líderes anarquistas foram presos, 7 condenados à forca e 1 condenado a 15 anos de prisão num julgamento que alguns anos depois foi considerado injusto. O crime? Defender 8 horas de trabalho, 8 de estudo e 8 de descanso. Bom, a repressão não funcionou e a luta pela jornada de 8 horas de trabalho só se intensificou depois disso. Em 1889, a Federação Americana do Trabalho propôs à Internacional Socialista que o 1º de maio virasse uma data universal para debater a redução das jornadas de trabalho e exigir mudanças. Nas décadas seguintes, diversas nações da América, da Europa, da Ásia e da África instituíram a data em lei. Curiosamente, nos Estados Unidos, ela nunca foi reconhecida. Mas eu tenho certeza que você ouve muito mais falar em Dia do Trabalho do que em Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Isso é porque a maioria dos governos e das elites agiu para esvaziar o significado da data e transformá-la numa festa em que patrões e operários confraternizam. Por isso, mudaram até o nome.
Mas a história da data não deixa dúvida. O Dia do Trabalhador e da Trabalhadora vem das ruas e das fábricas, da exigência por um direito básico, mas que mesmo hoje ainda não é garantido em todo o mundo. Uma lembrança de que a luta vem de longe e ainda tem muito chão pela frente. Bom, aí nós temos que pensar o seguinte, eles estão falando na luta pelas 40 horas, inclusive ela diz o seguinte, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para dormir, né? Imagina que até hoje nós estamos na luta por essas 40 horas. Atualmente está na Constituição brasileira 44 horas, que é a famosa escala 6x1, né? Trabalha 6 dias e descansa 1. Está tendo, inclusive, uma luta no Brasil que recebeu o nome de VAT, né? Uma luta feita pela classe trabalhadora, que significa vida além do trabalho. Ou seja, as pessoas têm direito de dormir e têm direito ao chamado descanso, que é a oportunidade dela conviver com a família, com os amigos, exercer seu direito ao lazer, seu direito à cultura. Na escala 6x1, isso é quase impossível, né? Então, essa é uma luta que a gente vai travar agora também no 1º de maio. Há demais que vamos travar outra luta, que é essa que eu tenho comentado aqui, né? Para quem paga até 5 mil, para quem ganha até 5 mil reais, não pagar imposto de renda, né? E levar que os ricos paguem impostos de renda, né? Então, são duas lutas que o 1º de maio é uma oportunidade da gente, como classe trabalhadora, né? Em qualquer lugar que nós estivermos, podemos fazer neste 1º de maio, né? E, para terminar, vamos colocar a música chamada Internacional, que é uma expressão da luta da classe trabalhadora a nível internacional, ou seja, trabalhadores do mundo univos, né? Porque se nós olharmos o planeta Terra, a única coisa que não é fruto do trabalho do trabalhador é o próprio planeta Terra. Então, se nós, trabalhadores, né, que produzimos tudo, nós temos direitos, né, sobre essa produção. Né? Não deveria existir ninguém desempregado, ninguém passando fome, ninguém sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso ao transporte, à moradia, etc. Né? Mas essa é uma luta que nós travamos ainda, né?